mulheres aqui de Deus que estão assistindo esse podcast, que Deus colocou elas em lugar estratégico. Aonde? Nem antes, nem depois, no meio. Porque no meio você tem uma visão ampla. Exato. A gente olha para a Bíblia e nós vamos ver muitos exemplos. Muitos exemplos. Uma das coisas mais importantes que nós vemos na Bíblia, amigo, é que a Bíblia nunca nos escondeu o lado bom e ruim das pessoas. Então você vai ver na Bíblia Esther, você vai ver na Bíblia Noemi, Ruth, Sara, Raquel, mas você também vai ver na Bíblia Dalila, Jezabel, Atália, Mical. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra para esses dois lados, para a gente comparar e entender que caráter é escolha. Caráter é escolha. Esther tinha um grande propósito em Deus, mas se ela não se prontificasse para aquilo, se ela não se permitisse ser um instrumento de Deus, então o diabo não escolhe classe social, escolaridade, saldo bancário. Ele usa quem lhe dá brecha, entende? Então, quando nós olhamos para a Bíblia nessa questão de mulheres, óbvio, estou diante de grandes mulheres de Deus, eu ainda tenho muito que aprender. Mas falando sobre as experiências e sobre aquilo que até o momento eu aprendi com o Senhor, nós olhamos para a palavra e nós vamos ver essa distinção de mulheres de Deus, de mulheres de caráter, de posicionamento. Mulheres que, em contexto histórico, tinham seu papel fundamental seguido com muita rigidez, com muita predominância. Então, o cuidado do lar, o cuidado dos filhos, e aí de repente Deus pega uma mulher de uma vida normal, ordinária, e lhe entrega um propósito extraordinário, né? Joquebede era uma mulher de uma vida ordinária, de uma vida comum, e Deus entregou ela um propósito incomum, extraordinário. Gerou Moisés, que se tornou um homem usado por Deus para libertar Israel do Egito. Você vê Maria, uma mulher de uma vida normal, comum, e Deus entrega para ela um projeto incomum, extraordinário. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, existem tantos ensinamentos para nós. Há como ser uma mulher de excelência. A primeira coisa que eu preciso pontuar nesse momento que nós estamos falando numa pauta de mulheres, né? Nós estamos vivendo mais do que nunca um momento extremamente delicado, onde a questão da posição das mulheres no mundo, esse crescimento dessa pauta do feminismo tem crescido, né, e tem influenciado a mente de muitas mulheres. Nós, como mulheres cristãs, precisamos não olhar para o feminismo, mas para a palavra. O que a palavra me instrui? Porque eu posso ser uma mulher de Deus, usada pelo Senhor, ser um instrumento do Senhor, mas entender o meu papel. Entender qual é a minha posição de mulher, uma mulher de Deus. Por exemplo, eu gosto muito de citar numa questão de experiência pessoal. Eu fui uma filha que tive, infelizmente, como talvez muitas que estão me assistindo, ausência de paternidade. Então eu tinha muita dificuldade de entender isso, tanto a paternidade em relação a Deus, porque o meu pai, ele está vivo, porém não tenho contato com ele. Tudo bem. Só que isso começou a respingar na minha vida com Deus, em um período da minha vida, em que eu precisei aprender a me colocar em papel de filha. Geralmente, quando há ausência de paternidade, dentre tantas questões que vão criando dentro de nós, uma das maiores que eu particularmente senti era a minha dificuldade de esperar pelos outros. Então eu decidia, eu fazia. Eu me programava. Você eu não tomava ação. À frente. Até que um dia eu ouvi o Senhor falar comigo: o pai sou eu. Você é a filha. Tome o teu lugar de filha. Usufrua desse lugar de filha. Tudo bem. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque nós estamos vivendo em uma geração onde as mulheres querem tomar o lugar dos homens. Eu preciso entender qual é o meu papel de uma mulher de Deus. Débora foi um grande instrumento do Senhor, mulher que sabia seu posicionamento. Esther, uma grande mulher de Deus, sabia seu posicionamento. Ruth, uma grande mulher de Deus, sabia seu posicionamento. Entendeu? Então, olhar para a Bíblia é ter tantos exemplos. Por exemplo, Abigail,
Quantas mulheres numa questão de relacionamento, de casamento, às vezes é casada com um esposo que não professa a mesma fé que ela, vive adversidades dentro do casamento, desafios que só ela e o Senhor sabe. Existem mulheres nesse mundo afora, amigo, que tem sido como Abigail, ela tem carregado culpas que não é dela. Ela tem sido um instrumento de Deus para paralisar guerras. Quando nós olhamos para o texto bíblico que fala-nos de Abigail, Nabal era um homem tolo, mas a Bíblia, quando vai falar de Abigail, vai dizer que ela era sábia, que ela era uma mulher de bom entendimento e bela. Então, muito mais do que uma aparência, é a essência, o entendimento, o compromisso com Deus. Abigail não era uma boneca de porcelana, ela era uma mulher bela, mas de entendimento. Então, na questão de Abigail, o seu esposo era tolo. Ele gerou todo aquele atrito com Davi, mas quando ela recebeu a situação, que ela recebeu a notícia da situação, que Davi estava vindo contra a casa dela para destruir tudo por conta da atitude de Nabal, seu esposo, ela se posicionou. Agora você entende que entre Nabal e Davi, ela era o meio? Entre a tolice e a vingança, Abigail foi o meio. E a Bíblia diz que ela montou num jumentinho. Sabe o que é isso? É a sabedoria montada num jumentinho. A sabedoria montou num jumentinho e foi encontrar Davi. Meu Deus. Porque não é porque o problema não é comigo que o problema não é meu. Não é porque o problema não é comigo. Yes. Que o problema não é meu. Ela tinha vários motivos na questão do que ela vivia de deixar acontecer. Só que ela sabia que dentro daquele lar, além de seu esposo, existiam pessoas inocentes que não poderiam pagar o preço por uma coisa que não fez. Então ela se posicionou. E sabe o que é mais interessante? É que a sabedoria subiu num jumentinho. E diante do rei Davi, diante de Davi, não foi a soberba, a autossuficiência que fez com que a sentença de vingança mudasse, mas a humildade. No reino de Deus, se você quer ser grande, você tem que ser pequeno, tem que ser servo, tem que ser humilde, simples. A sabedoria subiu no jumentinho e diante de Davi, da vingança que ele já tinha no coração. Você entende que ela não tinha nada a ver com isso? Não foi ela que causou isso. E quantas guerras talvez essa mulher de Deus está levando nos ombros sem ter culpa de nada? Uma coisa é você... Existem situações que você se coloca. Existem pessoas que estão assistindo esse podcast que, assim como nós, em algum momento da vida já colheu consequências de próprias decisões que teve. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que tomou a decisão. Mas existem problemas que você já acorda nele. Abigail, quando viu, ela já estava dentro do problema. Inserida, sim. Então, eu sempre digo, você não tem autoridade e capacidade de prever ou saber o que virá, mas você tem sabedoria para saber como agir quando esse problema chegar. Ela não tinha controle do que veio, mas ela soube agir quando chegou. Eu posso não ter controle, mas eu tenho que saber como agir quando chegar. Como eu vou agir quando esse problema chegar? Como eu vou agir quando a afronta chegar? Como eu vou agir quando a vingança chegar? Como eu vou agir quando problemas, resquícios de problemas que eu não tenho nada a ver respingarem em mim? Como é que eu vou agir? Se for pela tolice, eu deixo Davi destruir tudo. Mas se for pela sabedoria, mesmo Nabal sendo tolo, eu me coloco num posicionamento de uma mulher de Deus. Foi isso que Abigail fez. E foi a atitude de Abigail que paralisou a guerra. Então tem mulheres aqui de Deus que estão assistindo esse podcast, que Deus colocou elas em lugar estratégico. Aonde? Nem antes nem depois, no meio. Porque no meio você tem uma visão ampla. Exato. No meio você vê os dois lados. Deus colocou mulheres em posicionamentos estratégicos. E a pergunta do céu para mulheres que estão assistindo esse podcast, amigo, é: o que é que você vai fazer? Você vai destruir? Você vai deixar o diabo destruir a sua casa, destruir sua família? No contexto de Abigail, estou dizendo, da tolice de Nabal. Você vai você vai permitir que a vingança destrua a sua casa? Ou você vai se posicionar em humildade? Ou você vai buscar do Senhor o que você precisa, que é o direcionamento? Quando Abigail chegou até Davi, ela não disse: quem é você
para se levantar contra a minha casa. Ela disse: "Oh, Davi, perdoa meu marido, perdoa tua serva, desconsidera o que ele fez." Sabe por quê? Porque quem sabe pedir, sabe receber. Quem sabe pedir, saberá receber. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.